Você consegue imaginar encontrar um bebê abandonado na porta da sua casa, sem saber que ele pertence à pessoa mais próxima de você? Lucas Valente, um bem-sucedido empresário de São Paulo, jamais pensou que sua vida daria uma reviravolta de 180 graus numa fria madrugada de agosto. Um pequeno cesto de vime mudaria para sempre seu destino e o de duas pessoas que nem sequer sabiam que estavam conectadas pelo amor mais puro que existe. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma nova história. Às 6 da manhã marcava o relógio quando Lucas Valente saiu de sua luxuosa mansão no exclusivo bairro do Morumbi, em São Paulo. Como fazia todos os dias durante os últimos 5 anos, ele se dirigia ao seu escritório antes que o resto do mundo despertasse. Aos 35 anos, ele havia construído um império de tecnologia que lhe permitia viver confortavelmente, mas também o havia transformado em um homem frio e calculista. Seus ternos caros de alfaiataria e seu Audi preto eram sua armadura contra um mundo que ele havia aprendido a ver apenas como números em uma conta bancária. Nunca havia se casado, nunca havia tido filhos e, francamente, nunca havia sentido a necessidade de fazê-lo. Sua vida estava perfeitamente ordenada, sem sobressaltos ou surpresas inesperadas, ou pelo menos era o que ele acreditava até aquela manhã. Sua rotina matinal era sagrada: café preto, jornal financeiro e direto para o trabalho. Mas quando abriu a porta principal de sua casa, algo completamente fora do comum o esperava. Um pequeno cesto de vime estava cuidadosamente colocado sobre os degraus de mármore da entrada. No começo pensou que fosse algum tipo de trote ou talvez um presente de algum cliente agradecido. Mas quando se aproximou e afastou o cobertor azul claro que cobria o conteúdo, seu coração parou por um instante. Dentro do cesto havia um bebê. Ele não deveria ter mais de 3 meses dormindo pacificamente como se aquele fosse o lugar mais natural do mundo para estar. Seus pequenos punhos estavam fechados e sua respiração era suave, mas irregular. Lucas olhou ao redor procurando alguma explicação. Algum rastro de quem poderia ter deixado a criança ali. As ruas estavam completamente vazias. Apenas o som dos pássaros matinais quebrava o silêncio da área residencial exclusiva. Uma pequena nota estava colada no interior do cesto, escrita com letra trêmula que dizia simplesmente: "Por favor, cuide dele. Não tenho outra opção. Que Deus o abençoe." Não era exatamente compaixão, mas ele também não podia ignorar a situação. O bebê parecia saudável e bem cuidado. Alguém havia colocado muito amor ao preparar aquele pequeno refúgio. Suas roupinhas estavam limpas e novas, e havia até um ursinho de pelúcia o acompanhando. "Que diabos eu faço agora?" murmurou Lucas, passando a mão pelo cabelo perfeitamente penteado. Nunca havia chegado perto de um bebê em sua vida. Não sabia nada sobre fraldas, mamadeiras ou qualquer coisa relacionada a cuidados infantis, mas também não podia simplesmente deixá-lo ali e fingir que não havia visto nada. Sua consciência, que ele acreditava completamente adormecida após anos no mundo dos negócios, começou a despertar lentamente. Ele pegou o cesto com cuidado, surpreso com o quão leve era, e entrou novamente na mansão. O bebê continuou dormindo, completamente alheio ao dilema que havia criado na vida do empresário. Lucas ficou parado no elegante hall de entrada de mármore, olhando alternadamente para o menino e para seu celular. Seu primeiro instinto foi ligar para a polícia ou para o serviço social, mas algo em seu interior lhe dizia para esperar. Talvez fosse a maneira como o pequeno movia os lábios enquanto sonhava, ou a confiança cega com que alguém havia colocado aquela criatura em suas mãos. Pela primeira vez em anos, Lucas Valente não sabia exatamente o que fazer. O som de chaves na porta principal o tirou de seus pensamentos. Sofia Mendonça, sua empregada doméstica, chegava como todas as manhãs às 7 em ponto para começar com as tarefas de limpeza. Ela era uma jovem de 24 anos que trabalhava para ele há 2 anos. Sempre pontual, sempre eficiente, sempre silenciosa. Lucas a respeitava por seu trabalho, mas nunca havia prestado muita atenção a ela como pessoa. "Bom dia, Sr. Lucas", disse Sofia ao entrar, mas parou de repente ao ver a cena à sua frente. Seus olhos castanhos se arregalaram e seu rosto ficou completamente pálido.
O cesto com o bebê estava sobre a mesa de centro da sala, e Lucas estava parado ao lado dele, com expressão de total desconcerto. Um bebê, sussurrou Sofia, e algo em sua voz fez Lucas olhá-la com mais atenção do que o habitual. Havia uma emoção estranha em seus olhos, como se estivesse vendo um fantasma. Eu o encontrei na porta esta manhã, explicou Lucas. Alguém o abandonou aqui. Sofia se aproximou lentamente, como hipnotizada, e quando viu o rosto do pequeno, seus olhos se encheram de lágrimas que ela tentou esconder rapidamente. Ele é lindo, murmurou Sofia, e sua voz falhou levemente. Lucas notou que suas mãos tremiam enquanto ela se aproximava do cesto, mas atribuiu sua reação à surpresa natural que qualquer pessoa teria. Não sei o que fazer com ele, admitiu Lucas, sentindo-se estranhamente vulnerável ao confessar sua ignorância. Nunca. Não tenho experiência com crianças. Sofia o olhou com uma expressão que ele não soube interpretar. Havia dor em seus olhos, mas também algo mais profundo, como um reconhecimento silencioso. Eu sei cuidar de bebês, disse suavemente. Tenho irmãos mais novos. Cuidei de crianças desde pequena. Sem esperar resposta, ela se dirigiu à cozinha e voltou com um copo de água morna. A pergunta que havia começado a se formar na mente de Lucas se desvaneceu quando o bebê começou a chorar suavemente. Sofia imediatamente se inclinou sobre o cesto e pegou o menino com uma naturalidade que deixou o empresário completamente impressionado. Pequenino, está tudo bem, murmurou Sofia em voz baixa, ninando o bebê com um movimento instintivo que parecia acalmá-lo imediatamente. Lucas observou a cena com curiosidade crescente. A imagem de Sofia, tão maternal e calorosa, era uma intrusão de caos e ternura no seu mundo perfeitamente ordenado, um quadro que não se encaixava em nenhum dos seus esquemas mentais. Ele precisa de leite, disse Sofia sem desviar o olhar do rosto do pequeno. E fraldas, e roupas para trocar, e um berço adequado. Sua lista era prática, mas também urgente, como se cada minuto que passasse fosse crucial para o bem-estar da criança. Lucas sentiu uma estranha sensação no peito enquanto a observava. Havia algo quase mágico na maneira como o bebê se acalmava em seus braços, como se a conhecesse, como se ali fosse o lugar a que pertencia. Onde conseguimos tudo isso? Perguntou Lucas, surpreendendo-se por usar a palavra conseguimos em vez de consigo. Era como se ele tivesse incluído automaticamente Sofia na solução daquele dilema inesperado. A pergunta ecoou na sala silenciosa, carregada de uma nova dinâmica que ele ainda não compreendia. Há uma loja de artigos para bebês a 10 minutos daqui, respondeu Sofia, ainda ninando suavemente o menino. Mas, Sr. Lucas, o senhor tem certeza de que quer se envolver nisso? Envolver-se significava chamar a polícia, entregar a criança às autoridades e seguir sua vida. Era o protocolo lógico, a sequência esperada para um homem em sua posição. Mas o instinto, uma voz surpreendentemente forte dentro dele, sussurrava outra coisa. Aquele não era um problema a ser terceirizado. Era uma responsabilidade que havia sido depositada literalmente em sua soleira. Ele foi deixado para mim, Sofia, disse Lucas, e a própria declaração soou como uma revelação. Há um bilhete. Diz que a mãe confia que eu cuidarei dele. A palavra cuidarei saiu com dificuldade, um verbo estranho em seu vocabulário, normalmente repleto de gerenciarei, otimizarei ou analisarei. Sofia finalmente levantou os olhos para ele, e Lucas pôde ver novamente aquele turbilhão de emoções, o fantasma que ele não conseguia nomear. Então o senhor vai ficar com ele? Perguntou ela. E havia uma centelha de esperança, ou talvez de medo, em sua voz trêmula. Por enquanto, respondeu Lucas, tomando uma decisão rápida, movido por uma lógica que ele próprio não entendia completamente. Precisamos do essencial. Vou ligar para o escritório e cancelar meus compromissos. Você pode me ajudar com isso? Com a lista? Se o senhor me passar o cartão, eu posso ir até a loja mais tarde. Ou podemos pedir a entrega. Enquanto Lucas pegava suas chaves e a carteira, Sofia se sentou no sofá, o bebê aconchegado contra seu peito. Ela cantarolava uma melodia baixa e antiga, uma canção de ninar que Lucas não reconhecia, mas que soava familiar,
como uma memória enterrada da própria infância. Ele a observou por um último instante antes de sair. A cena era domesticamente íntima, e ele sentiu um frio na espinha ao perceber que, naquele momento, Sofia não parecia uma empregada, mas a peça central de um quadro familiar que ele nunca soube que desejava. A loja de artigos infantis foi um choque sensorial. O mundo de Lucas era feito de tons de cinza, aço escovado e vidro. Aquele lugar era uma explosão de cores primárias, texturas macias e sons de brinquedos eletrônicos. Funcionários sorridentes se aproximavam oferecendo ajuda, e Lucas, pela primeira vez em anos, sentiu-se completamente perdido. "Preciso de coisas para um bebê", disse ele para uma jovem vendedora, sua voz soando estranhamente formal e deslocada. "É para menino ou menina?", perguntou a jovem, com paciência profissional. "Menino, recém-nascido." As palavras saíram de sua boca como se pertencessem a outra pessoa. A vendedora sorriu e iniciou um tour pelo essencial: mamadeiras, esterilizadores, fraldas descartáveis de diferentes tamanhos, pomada para assaduras, bodes, macacões, um Moisés portátil. Lucas seguia-a, tentando anotar mentalmente as informações, mas sua mente, usualmente tão afiada, parecia um disco riscado. Ele escolhia itens ao acaso, jogando-os no carrinho de compras com uma sensação de desespero crescente. Cada produto representava uma necessidade, uma vulnerabilidade, um universo de cuidados que ele ignorava por completo. Quando a pilha no carrinho já estava considerável, sua mão tocou acidentalmente uma pequena manta de pelúcia, macia como um pêssego. Ele pegou-a. Era azul clara, com o bordado de um ursinho. Sem pensar, levou-a ao rosto. O cheiro era suave, limpo, inocente. Uma imagem nítida invadiu sua mente. Sofia, no sofá, envolta naquela manta com o bebê no colo. A cena era tão vívida que seu coração acelerou. Ele colocou a manta no carrinho com um gesto quase furtivo, como se estivesse cometendo um ato de sentimentalismo proibido. De volta ao carro, com o porta-malas cheio de sacolas, Lucas ficou parado por um momento, as mãos no volante. O silêncio do interior do veículo era agora diferente. Já não era o silêncio da solidão escolhida, mas o prenúncio de um ruído que ele começava, inexplicavelmente, a ansiar. Ele olhou para o prédio onde morava, imaginando o que se passava no apartamento do 20º andar. Pela primeira vez em muito tempo, alguém estava esperando por ele. Ao abrir a porta de casa, um som minúsculo o atingiu. O ruído suave e ritmado da respiração do bebê, que agora dormia no colo de Sofia. Ela havia fechado as cortinas e a sala estava mergulhada em uma penumbra tranquila. No rosto de Sofia, iluminado fracamente pela luz que vazava da janela, havia uma expressão de paz profunda, mas também de uma dor antiga. Ela olhava para o bebê não como uma estranha, mas como alguém que reconhecia uma história naquelas feições. "Consegui tudo, acho", sussurrou Lucas, colocando as sacolas no chão com cuidado para não fazer barulho. Sofia ergueu os olhos para ele, e um sorriso pequeno e triste tocou seus lábios. Ele dormiu. Está com a fralda limpa. Só vai acordar com fome daqui a pouco. Uma rolou lentamente por sua face, caindo no tecido do bode do bebê. Lucas não sabia a origem daquela dor, mas compreendeu naquele instante que a chegada daquela criança não era um evento isolado. Era o fio que puxava uma teia de histórias não contadas, e Sofia, assim como ele, estava presa nela. O mistério do bebê na porta era apenas o primeiro capítulo de algo muito maior. A pergunta de Sofia era válida e direta, mas algo na maneira como ela a formulou fez Lucas parar para refletir. Enquanto olhava para o pequeno nos braços dela, algo dentro dele se moveu. "Não posso simplesmente entregá-lo às autoridades", disse Lucas em voz baixa, mais para si mesmo do que para Sofia. "Pelo menos não sem tentar encontrar os pais primeiro." Ela ajustou o bebê em seu colo, um gesto protetor que parecia instintivo. "Encontrar os pais", repetiu ela, e as palavras soaram pesadas, carregadas de um significado que Lucas não conseguia decifrar. E se eles não quiserem ser encontrados, Lucas? E se a pessoa que o deixou aqui
tiver seus motivos, motivos terríveis para sumir. Sua mente, acostumada a resolver problemas com começo, meio e fim, partiu do princípio de que bastaria uma investigação racional. Mas a vida, ele estava começando a perceber, raramente era tão ordenada quanto uma planilha de custos. Que motivos? Ele perguntou, sentando-se na poltrona oposta a Sofia. O cansaço começava a pesá-lo, mas a curiosidade e uma ponta de apreensão o mantinham alerta. Sofia não respondeu diretamente. Em vez disso, seu olhar se perdeu na cortina fechada, como se enxergasse algo muito distante. Às vezes, o abandono não é por falta de amor. Às vezes, é o ato de amor final. Um gesto desesperado para proteger alguém de um perigo maior. Ela falava baixinho, quase num sussurro. E Lucas teve a nítida impressão de que ela não se referia apenas ao bebê anônimo em seus braços. Havia uma história pessoal naquelas palavras. Uma ferida que aquela cena havia reaberto. Ele se lembrou das lágrimas silenciosas que ela não tentara mais esconder. Sofia, ele começou, sem saber ao certo o que perguntar. Como questionar uma dor que claramente não lhe pertencia? Ela voltou a si e olhou para ele, e pela primeira vez, Lucas viu a muralha que ela mantinha ao seu redor rachar um pouco. Há 10 anos, ela disse, a voz um pouco trêmula. Minha irmã mais nova desapareceu. Ela tinha 19 anos, grávida. A revelação caiu como uma pedra no silêncio do quarto. Nunca mais soubemos dela. A polícia disse que ela provavelmente tinha ido embora por vontade própria. Minha mãe nunca se recuperou. Morreu de culpa e saudade 2 anos depois. A ideia era absurda, um salto de lógica digno de um drama barato. Não, respondeu Sofia rapidamente, sacudindo a cabeça como se para afastar um inseto. Não, Lucas, isso seria milagroso demais. E a vida não é feita de milagres. É só que ver um bebê assim deixado à porta de um estranho me fez pensar nela, na criança que ela carregava. E em todas as crianças que são perdidas e encontradas todos os dias por motivos que ninguém nunca vai entender completamente. Era uma jornada que poderia reabrir portas há muito fechadas na vida de Sofia e, quem sabe, revelar verdades que talvez fossem melhor deixadas escondidas. O que vamos fazer então? Perguntou ele, e o uso do nós não passou despercebido por nenhum dos dois. Sem que ele percebesse, aquela situação havia deixado de ser apenas sua. Por hoje vamos cuidar dele, disse Sofia, sua voz recuperando um fio de firmeza. Amanhã você pode começar suas investigações. Verificar as câmeras do prédio, falar com os porteiros, as coisas óbvias. Mas, Lucas, ela o fitou seriamente. Prepare-se. Às vezes as respostas que procuramos são mais dolorosas que o mistério. E Lucas, o homem de negócios, o arquiteto de sua própria vida controlada, sentiu o último vestígio de resistência se dissolver. Aquele não era mais um problema a ser resolvido. Era uma pessoa. E por mais assustador que fosse, ele e Sofia estavam agora inextricavelmente ligados a ela. 2 âncoras improvisadas em um mar de incertezas. O apartamento, outrora um refúgio de silêncio, agora abrigava o eco de um passado doloroso e o frágil som da respiração de um futuro imprevisível. Claro, senhor. Lucas, murmurou ela, mas sua voz soava estranha, como se as palavras lhe custassem esforço. É o correto. Era um lampejo de dor, talvez, ou o reconhecimento de uma encruzilhada familiar. O senhor fará isso mesmo, senhor Lucas? Perguntou como se não pudesse acreditar no que estava ouvindo. Está disposto a fazer isso por um bebê que nem sequer conhece? Alguém confiou em mim o suficiente para deixar esta criança em minha porta, respondeu, a voz mais suave do que o habitual. A frieza executiva derretia-se diante daquele ser minúsculo e indefeso. Não posso trair essa confiança. Aquele homem, acostumado a carregar apenas uma pasta de documentos e um tablet, agora aguardava uma babá e um recém-nascido, que por um capricho do destino, tinha seu endereço como única referência no mundo. O elevador desceu em um silêncio tenso, quebrado apenas pelo leve ruído da respiração do bebê. Agora aconchegado em um sling de tecido que Sofia trouxera de seu quarto, outra relíquia de um passado que ela guardava a 7 chaves.
A loja de departamentos infantil era um universo paralelo, um templo de cores pastéis e luzes suaves que contrastava violentamente com a sisudez do mundo de Lucas. Ele sentiu-se deslocado, um gigante desajeitado em meio a minúsculos manequins vestindo roupas de boneca. Enquanto isso, Sofia transformava-se. A hesitação e a sombra de tristeza deram lugar a uma eficiência prática e comovente. Suas mãos, que tremiam levemente no apartamento, agora percorriam as prateleiras com segurança, avaliando tecidos, verificando tamanhos, escolhendo mamadeiras e fraldas com a expertise de uma general no campo de batalha da maternidade. Ele vai precisar de um berço portátil, ela disse mais para si mesma do que para Lucas, enquanto empurrava o carrinho que ele insistira em pegar. E um Moisés seria melhor por enquanto, mais aconchegante. Ele, que comandava reuniões com investidores e definia orçamentos milionários, reduzia-se agora ao papel de tesoureiro e carregador, observando fascinado a metamorfose de Sofia. Havia uma luz diferente em seus olhos, uma centelha de propósito que a rotina diária de limpeza e organização parecia ter apagado. Ele pagou a conta absurda sem piscar, a cifra no cartão parecendo trivial perto da expressão de alívio no rosto dela. De volta ao apartamento, a atmosfera havia mudado. A presença dos pacotes novos, o cheiro do algodão ainda não lavado, a montagem desengonçada do Moisés no canto da sala de estar de Lucas, tudo isso tornava a situação tangível, real. Já não era um incidente a ser resolvido, era uma vida a ser sustentada, temporariamente, ali. Enquanto Sofia preparava uma mamadeira com uma concentração solene, Lucas observava o bebê, agora vestido com uma roupinha azul clara, dormindo no Moisés. Sua mente, treinada para resolver problemas, começou a trabalhar. As câmeras do prédio, o porteiro noturno, um senhor de semblante sempre carrancudo. As coisas óbvias, como ela dissera. Mas as palavras de Sofia ecoavam como um aviso. Às vezes, as respostas que procuramos são mais dolorosas que o mistério. Ele olhou para ela, curvada sobre o bebê, com uma devoção que ia muito além do dever, e entendeu que ela não falava apenas do menino. Falava de si mesma, da criança que ela carregara, da perda que a havia moldado. Ele precisa de um nome, disse Lucas, quebrando o silêncio. A sugestão saiu sem que ele pensasse. Sofia ergueu os olhos, surpresa. Um nome? Um nome simples, comum. Mas na boca de Sofia, soou como uma pequena cerimônia, um batismo de emergência que os unia ainda mais naquela conspiração involuntária. Lucas repetiu o nome em sua mente. João. Já não era mais um enigma anônimo deixado à sua porta. Era João. E naquela noite, enquanto a cidade pulsava lá fora, ignorante do pequeno drama que se desenrolava naquele apartamento, Lucas sentou-se no sofá, exausto, e observou Sofia cantarolar uma canção de ninar para o pequeno João. Era uma melodia triste e doce, e Lucas compreendeu, com uma clareza que o assustou, que a busca pelos pais daquela criança era, na verdade, uma viagem ao coração de duas feridas. A dele, que ele mal conhecia, e a dela, que ela carregava há uma vida. E talvez, apenas talvez, cuidar de João fosse a única maneira de começar a curar ambas. Enquanto observava Sofia manobrar o carrinho com uma destreza que ele ainda não possuía, Lucas contrastou aquele momento de harmonia com o seu próprio desespero inicial na loja de bebês, confuso diante das prateleiras intermináveis de fraldas e em pânico ao escolher a fórmula errada. Ele havia sussurrar para João com uma intimidade inalcançável, seus gestos formando uma coreografia de cuidado que ia muito além do manual de instruções que sua mente analítica ainda tentava, em vão, compilar. Parece que você já o conhece, comentou Lucas enquanto carregavam as sacolas de volta para o carro, o ar noturno carregado de um frio úmido que anunciava o final do inverno. Sofia se tensionou levemente, um quase imperceptível enrijecimento dos ombros, mas manteve o olhar fixo no rosto de João, que começava a franzir-se num prenúncio de choro. Os bebês são todos iguais, respondeu, mas sua voz soava forçada, uma nota dissonante na melodia tranquila que ela emanara até então. Precisam de amor e cuidado, nada mais.
Ele não era apenas um observador daquele cenário. Ele era parte dele agora. O peso das sacolas em suas mãos era tangível, real, um contraste gritante com a abstração do mistério que os envolvia. Dentro do carro, o silêncio foi preenchido pelo ronco do motor e pelo resmungo suave de João, agora confortado pelo balanço do veículo. Lucas conduzia pela cidade adormecida, as luzes dos postes riscando faixas de ouro no asfalto ainda molhado. Sua mente, no entanto, não descansava. As palavras de Sofia no apartamento. Às vezes, as respostas que procuramos são mais dolorosas que o mistério. Tornavam-se cada vez mais pesadas. Ele pensou no porteiro noturno, o senhor de semblante carrancudo. Uma coisa óbvia, ela dissera. Seria aquele homem, sempre presente, uma testemunha silenciosa de tudo o que acontecia naquele prédio, a chave para o enigma? A possibilidade pareceu de repente luminosa e aterradora. Interrogá-lo seria o próximo passo lógico. Mas também seria o momento de cruzar um limiar, de transformar aquele segredo privado em uma investigação real. Ele vai acordar com fome em 1 ou 2 horas, disse Sofia suavemente, quebrando o seu devaneio. Ela estava olhando pela janela, seu rosto refletido no vidro, sobreposto às luzes da cidade. A fórmula que compramos é mais forte. Dizem que sustenta mais. Desta vez, ele não falou sobre o bebê, mas sobre ela. Sofia virou o rosto lentamente para ele. Na penumbra do carro, seus olhos pareciam maiores, mais profundos. Você não é o único com fantasmas, Lucas. Alguns de nós apenas aprendemos a conviver com os deles de uma maneira mais prática. Ela não disse mais nada, mas a admissão pairou no ar entre eles. Um véu de dor compartilhada que os unia naquela circunstância absurda. De volta ao apartamento, uma nova rotina começou a se estabelecer, frágil e improvisada. Enquanto Sofia preparava a mamadeira com uma eficiência que desmentia sua fachada de mulher durona, Lucas ficou encarregado de trocar a fralda de João. Foi uma batalha épica e cômica, com ele lutando contra os adesivos que não colavam, o corpo minúsculo que se contorcia com uma força surpreendente e seu próprio medo de machucar o bebê. Ele sujou as mãos, o trocador e quase sujou a parede. No auge do caos, ele olhou para cima e viu Sofia parada na porta da cozinha, observando-o. Ele esperou um comentário irônico, uma crítica à sua incompetência. Mas em vez disso, um sorriso genuíno, pequeno e cansado, iluminou seu rosto. Está ficando bom, disse ela, e a simplicidade do elogio fez Lucas sentir um calor estranho no peito, um sentimento de realização tola e profunda ao mesmo tempo. Mais tarde, com João alimentado, limpo e finalmente adormecido no centro do sofá, aninhado em um cobertor, os 2 adultos se viram de pé, um de cada lado do móvel, como guardiões exaustos de um tesouro frágil. A tensão do início da noite derretia-se, substituída por uma cumplicidade cansada. O porteiro, disse Lucas baixinho para não acordar o bebê. O senhor carrancudo, precisamos falar com ele, amanhã. Ela fez uma pausa, e quando ergueu os olhos para Lucas, havia uma resignação profunda neles. Mas lembre-se do que eu disse. A verdade nem sempre é um alívio. Às vezes, é só uma dor diferente. Cuidar daquele bebê, dar-lhe um nome, trocar suas fraldas com mãos desajeitadas, tudo isso era um desvio necessário, um modo de adiar o confronto com as sombras que tanto ele quanto Sofia carregavam. E naquele momento, olhando para a cena pacífica diante dele, Lucas questionou-se se encontrar os pais biológicos de João seria realmente a solução, ou se a verdadeira resposta estava sendo tecida ali, naquela sala, naquele cuidado silencioso e compartilhado que, contra todas as probabilidades, começava a se parecer muito com uma família. A manhã seguinte chegou com a luz suave do sol filtrando-se pelas cortinas pesadas da mansão, iluminando partículas de poeira que dançavam no ar como minúsculos sóis. Lucas acordou no sofá da sala, seu pescoço protestando com uma pontada aguda contra a posição incômoda. Seus primeiros pensamentos, embora embaçados pelo sono, foram imediatamente para João. Sentou-se de repente, o coração batendo mais forte,
Mas o berço improvisado no centro da sala estava vazio, o cobertor cuidadosamente dobrado. O som de uma voz suave, cantarolando uma melodia quase inaudível, guiou-o até a cozinha. Lá, encontrou Sofia sentada à mesa, com João aconchegado em seu colo, mamando da mamadeira com uma serenidade que contrastava com o caos da noite anterior. Ela vestia a mesma roupa de ontem, mas seu cabelo estava preso para trás e seu rosto, embora marcado pelo cansaço, parecia mais tranquilo. Ele acordou com fome, disse ela, sem levantar os olhos, como se sentisse a presença de Lucas antes mesmo de vê-lo. Tentei não fazer barulho. Foi depois do café, quando Lucas observou Sofia transformar um dos quartos de hóspedes em um espaço perfeito para o bebê, que a admiração se misturou com uma curiosidade mais aguda. Ela se movia com uma eficiência que ia além da mera competência. Era uma coreografia internalizada. Cada movimento era econômico e preciso. Montou o berço portátil que haviam comprado com uma facilidade desconcertante, organizou as mamadeiras e os potes de leite em fila militar na mesa de cabeceira, dobrou as roupinhas novas com um cuidado meticuloso, alisando cada dobrazinha como se fosse um artefato precioso. A sala impessoal, outrora um monumento ao tédio elegante, ganhava alma a cada gesto seu. "Você já fez isso antes?" comentou Lucas, apoiado na moldura da porta. A pergunta soou menos como uma interrogação e mais como uma afirmação cheia de assombro. Sofia parou por um momento, suas mãos imóveis sobre um pequeno cobertor azul claro. A melodia que cantarolava para João morreu em seus lábios. "Como eu disse, Sr. Lucas, tenho irmãos mais novos", respondeu, a voz contida, quase um sussurro. Mas novamente soou aquela nota falsa, uma qualidade estranha e opaca que Lucas começava a reconhecer. Era mais do que a modéstia de quem cuida de familiares. Era o som de uma memória sendo cuidadosamente editada, uma página arrancada de um livro e queimada, cuja fumaça ainda permanecia no ar. Lucas decidiu não insistir. Empurrar Sofia era como tentar abrir um molusco com as mãos nuas. Quanto mais força se faz, mais ele se fecha. Em vez disso, uma semente de curiosidade foi plantada em sua mente, germinando em silêncio. Ele se afastou da porta, dando-lhe espaço, mas sua atenção permaneceu cativa. Mais tarde, sentado na poltrona da sala, ele a observou alimentar João. Ela segurava o bebê com uma segurança que ele, Lucas, ainda não possuía, sua mão firme apoiando a cabecinha frágil. Enquanto a mamadeira era sugada com vontade, Sofia cantarolava suavemente, uma canção de ninar cujas palavras ele não conseguia decifrar, mas cuja melodia era um riacho calmo de tranquilidade. Seus olhos não se fixavam em nada, pareciam voltados para dentro, para um lugar distante, onde aquela cena já havia se desdobrado inúmeras vezes. Havia uma doçura ali, uma paciência infinita que transcendia a obrigação. Era um ritual de cuidado, um ato de amor que brotava de uma fonte profunda e, ele suspeitava, dolorosa. E então, uma epifania silenciosa atingiu Lucas. Pela primeira vez em anos, sua casa não era apenas uma coleção de cômodos caros e mobiliário de design. O ar não carregava mais o cheiro fantasma de negócios fechados e solidão disfarçada de sucesso. Agora havia o aroma do leite morno, o som suave da respiração de um bebê adormecendo, a presença calorosa de outra pessoa compartilhando o mesmo espaço por algo que não fosse dinheiro. A mansão parecia, contra todas as probabilidades e seu próprio DNA de pedra e concreto, um lar real. Havia vida pulsando dentro dessas paredes, um propósito que ia além das transações comerciais que haviam definido sua existência adulta. Ele olhou para Sofia, cujo perfil estava iluminado pela luz da manhã, e depois para João, agora dormindo profundamente em seus braços. E questionou-se, não pela primeira vez, se a busca pela verdade sobre a origem do bebê não era, na realidade, uma fuga. Talvez a resposta que ele tanto procurava não estivesse escondida nos segredos de um porteiro carrancudo ou nos arquivos empoeirados do passado. Talvez estivesse sendo tecida ali, naquele exato momento, nos fios frágeis mas persistentes de cuidado, paciência e uma cumplicidade cansada que se formava entre os três. Uma família improvisada, acidental,
mas que, naquele instante de quietude, sentia-se mais real e mais necessária do que qualquer verdade que pudessem descobrir. A paz, no entanto, era uma folha frágil sobre um rio turbulento. A imagem daquele sorriso pequeno e cansado de Sofia, da parede suja de comida, da sensação tola e profunda de realização, tudo isso colidia com a lembrança da advertência dela. Eles precisavam falar com o porteiro. A busca continuava, mas agora Lucas carregava uma nova pergunta dentro de si. Ele estava preparado para perder o que estava ganhando em troca do que poderia encontrar? Lucas observou o bebê adormecido no berço, seu rostinho sereno iluminado pela luz suave do abajur. Santiago, sussurrou ele, como se testando o som do nome que agora pertencia àquele pequeno ser. Sofia levantou o olhar da pequena fralda que estava dobrando, surpresa com a pergunta. Chamá-lo? Ele é uma pessoa. A rapidez com que Sofia havia escolhido o nome ressoou na mente de Lucas como um sino que não parava de tocar. Era como se o nome estivesse esperando em seus lábios, pronto para ser pronunciado no momento exato. Não houve deliberação, nenhuma lista mental de opções, apenas Santiago. Isso lhe pareceu ao mesmo tempo natural e profundamente significativo, um fragmento de um passado que ela guardava consigo. Santiago, repetiu Lucas, testando como soava em sua própria voz, que soou estranhamente áspera para seus próprios ouvidos. É um nome forte. Eu gosto. Era verdade. O nome tinha peso, raízes, uma solidez que contrastava com a precariedade da situação deles. Ele observou como os olhos de Sofia se iluminaram quando ele aprovou sua escolha, um lampejo de genuína alegria que ia além do simples alívio. Era como se a opinião dele fosse terrivelmente importante para ela, uma validação que ela não sabia que estava buscando. Naquele breve instante, a complexa teia de medo, desconfiança e necessidade que os unia pareceu afinar, deixando transparecer um fio de conexão simples e humana. Santi, para o dia a dia, ela acrescentou, seu sorriso se ampliando um pouco mais, e Lucas sentiu uma pontada tola de ciúme pelo apelido íntimo, uma familiaridade que ele ainda não possuía. Durante os dias seguintes, Lucas tentou manter sua rotina normal de trabalho, mas descobriu que era praticamente impossível se concentrar. As telas reluzentes de seus monitores, outrora portais para um universo de cifras e estratégias que ele comandava com autoridade, agora pareciam planas e irrelevantes. As reuniões por videoconferência tornaram-se um exercício de futilidade. Sua mente vagava constantemente em direção aos sons do andar de cima, o choro abafado de Santiago, o canto suave de Sofia tentando acalmá-lo, o silêncio carregado de significado quando ambos finalmente adormeciam. O apartamento, outrora um santuário de ordem controlada, transformara-se em um cenário de caos domesticado. Uma pilha de fraldas limpas ocupava um canto da poltrona de couro italiano da sala de estar. Uma mamadeira vazia repousava sobre a mesa de centro de mármore, deixando um pequeno círculo de condensação que teria irritado o Lucas de 2 semanas atrás. Agora, ele apenas observava a marca de água, uma evidência tangível da nova vida que havia invadido sua existência estéril. Uma tarde, ele desligou uma chamada importante com um investidor de Singapura antes do horário previsto, alegando um problema técnico. A verdade era que ele ouvira Santiago chorar e uma necessidade visceral, mais forte do que qualquer instinto comercial, puxou-o para fora da cadeira. Subiu as escadas e parou na porta do quarto. Sofia estava lá, balançando o bebê nos braços, seu rosto um quadro de cansaço e ternura infinita. Ela não o viu. Lucas observou, seu coração batendo com um ritmo estranho e acelerado, enquanto ela sussurrava para o menino. Tudo bem, Santi. Tudo bem, meu amor. Tia Sofia está aqui. Aquelas palavras simples cravaram-se em seu peito. Ela havia se atribuído um papel, uma identidade dentro daquele arranjo frágil. E ele? Quem era ele para Santiago? O homem que providenciava o apartamento caro? A fonte financiadora do leite e das fraldas? A pergunta ecoou a que ele fizera a si mesmo dias antes. Ele estava preparado para perder o que estava ganhando? Naquela noite,
Depois que Santiago finalmente adormeceu em seu berço improvisado, um cestão aconchegante ao lado da cama de Sofia, eles se encontraram na cozinha. O silêncio entre eles não era mais apenas desconfortável. Agora era preenchido por uma cumplicidade recém-descoberta. "Precisamos falar com o porteiro, Lucas", disse Sofia, quebrando o silêncio enquanto aquecia a água para um chá. Sua voz era suave, mas firme. A advertência dela, que havia sido ofuscada pela epifania doméstica de Lucas, voltou à tona com toda a força. A paz daqueles dias revelou-se de fato uma folha frágil. Lucas assentiu, esfregando o rosto com as mãos. A imagem do porteiro, Antenor, surgiu em sua mente. Um homem de poucas palavras e olhos desconfiados, que parecia guardar os segredos do prédio como um dragão guarda seu tesouro. "Sim", ele concordou, sua voz soando cansada. "Amanhã de manhã. Vamos tentar falar com ele." A busca pela verdade, adiada pelos ritmos suaves e urgentes do cuidado com um recém-nascido, reassumia seu lugar central. Mas agora, a busca tinha um sabor diferente. Antes era uma questão de resolver um problema, um mistério a ser desvendado. Agora, sentir-se como uma ameaça ao frágil lar que eles, os três, estavam construindo tijolo por tijolo, com fraldas, mamadeiras e momentos de quietude. Santiago. O nome era uma âncora. Ao dar um nome ao bebê, eles não estavam apenas fornecendo uma identificação. Estavam conferindo uma identidade, um lugar no mundo. E ao fazê-lo, teciam-no mais profundamente na teia de suas próprias vidas. Lucas percebeu, com um frio na espinha, que qualquer verdade que descobrissem sobre a origem do menino inevitavelmente redefiniria o lugar que ele ocupava ali. A pergunta não era mais apenas se ele estava preparado para perder o que estava ganhando, mas se ele tinha o direito de arriscar o que Santiago estava ganhando. Um lar, mesmo que improvisado, e duas pessoas que, contra todas as probabilidades, estavam aprendendo a cuidar dele. "Ele parece gostar do nome", comentou Sofia, oferecendo-lhe uma xícara de chá. Lucas aceitou a xícara, seus dedos tocando os dela por um breve instante. "Sim", disse ele, olhando em direção ao corredor que levava ao quarto onde Santiago dormia. Parece que sempre foi Santiago. E naquele momento, ele soube que, independentemente do que o futuro guardasse, aquele bebê já não era mais um hóspede temporário ou um problema a ser resolvido. Ele era Santiago, e isso mudava tudo. Sua mente constantemente voltava para a imagem de Santiago, dormindo pacificamente no berço improvisado, ou para os sons suaves que Sofia fazia para acalmá-lo quando ele chorava. Ele havia contratado uma babá profissional para vir durante o dia. Mas, por alguma razão, Santiago sempre parecia mais tranquilo quando Sofia estava por perto. A babá, uma mulher mais velha com excelentes referências, havia comentado mais de uma vez o quão incomum era aquela conexão, que é como se eles já se conhecessem, havia dito, sem saber o quão profética era sua observação. Lucas começou a chegar mais cedo em casa todas as tardes, ansioso para saber como Santiago havia passado o dia. Era sexta-feira à tarde quando Lucas encontrou Sofia na cozinha, preparando uma mamadeira com a precisão de alguém que havia feito essa tarefa milhares de vezes. Santiago estava em seus braços, completamente calmo e olhando para ela com aqueles olhos grandes e curiosos que pareciam absorver cada um de seus movimentos. "Senhor Lucas", começou Sofia, e havia algo diferente em sua voz, uma determinação que ele nunca havia ouvido antes. "Preciso falar com o senhor sobre algo importante." A imagem de Antenor, o porteiro, que haviam combinado interrogar na manhã seguinte, surgiu-lhe na mente. Será que Sofia tinha descoberto algo? Ou pior, será que ela tinha decidido que aquela situação era insustentável? O medo de perder aquela frágil normalidade que construíram pairou sobre ele como uma ameaça concreta. "Claro, Sofia. O que foi? Está tudo bem com o Santiago?" Ele se aproximou, instintivamente estendendo a mão para acariciar a cabeça do bebê. O cabelo macio era um conforto imediato. "Está tudo perfeito com ele, Sr. Lucas. É sobre... Bem, é sobre mim." Ela colocou a mamadeira no balcão e ajustou Santiago no braço, ganhando tempo.
Seu olhar não fugia do rosto dele, mas pairava em algum ponto entre seus olhos e a testa, como se fosse mais fácil falar para essa região intermediária. O senhor foi muito bom comigo. Me deu uma chance quando eu precisei. E eu nunca fui completamente honesta com o senhor. Quando o senhor me contratou, eu disse que tinha experiência com crianças. E é verdade. Mas não foi como babá ou empregada doméstica. Ela respirou fundo. Eu fui mãe, Sr. Lucas. Tive um filho. Faz 10 anos. Ela continuou, a voz mais suave, como se falar daquele lugar de dor exigisse um volume menor. Ele se chamava Samuel. Veio ao mundo com um problema no coração. Os médicos disseram que as chances eram pequenas, mas nós lutamos. Eu lutei. Ele partiu com apenas 5 meses de vida. De repente, muitos detalhes se encaixaram. A naturalidade com que ela segurava o bebê, a paciência infinita, o conhecimento íntimo de cada choro, cada necessidade. Não era apenas experiência profissional. Era a memória muscular de um amor materno vivido e perdido. Sofia, eu sinto muito. Eu não fazia ideia. Vim para a cidade tentar recomeçar, deixar o passado para trás. Mas o passado não fica para trás, Sr. Lucas. Ele vem conosco. É como se o universo, de uma forma que eu não posso entender, estivesse me dando a oportunidade de exercer um amor que ficou interrompido. A observação da babá ganhou um significado devastador. Não era que eles pareciam se conhecer. Era que Sofia conhecia a linguagem universal da maternidade, e Santiago, em sua inocência, respondia a isso. Sofia, ele disse, sua voz embargada pela emoção. O que você faz por ele? O que você faz por nós? Vai muito além de qualquer contrato de trabalho. Santiago é sortudo por ter você. E é por isso que eu preciso dizer uma coisa. Amanhã, quando o senhor for falar com o porteiro, quando forem atrás da verdade, eu quero que o senhor saiba que, não importa o que descubram, este menino tem um lugar aqui. E eu gostaria de continuar sendo parte disso. Ele precisa de um lar. E eu acho que nós, os 3, podemos ser esse lar. A busca pela verdade, que há poucos minutos parecia uma ameaça ao seu frágil equilíbrio, agora ganhava um novo contorno. Já não era uma jornada solitária. Eles eram uma equipe. Uma equipe improvisada, disfuncional talvez, mas unida por um fio tênue e poderoso. O amor por aquele pequeno ser que, sem saber, estava costurando suas vidas partidas. Nós vamos falar com o antenor, Sofia, ele afirmou, e a palavra nós soou pesada e doce em sua boca. Amanhã, juntos. Claro, Sofia, o que está acontecendo? A babá é muito boa, mas ele precisa de cuidado constante, especialmente durante as noites. Os bebês não entendem de horários de trabalho. Ele a ouvira se levantar silenciosamente nas madrugadas, os pés descalços ecoando brandamente no corredor, seguidos pelo choro abafado de Santiago que se acalmava quase instantaneamente ao ouvir sua voz. Era um ritual noturno do qual ele era apenas espectador, uma testemunha daquela conexão que se fortalecia a cada hora. O que você sugere? Perguntou, embora algo em seu interior já soubesse para onde a conversa estava se dirigindo. Era uma direção que assustava e, ao mesmo tempo, acendia uma faísca de esperança tola e perigosa. Eu gostaria de me mudar para cá, disse Sofia, as palavras saindo em um rápido fluxo, como se ela as tivesse praticado por dias, ensaiando sozinha na frente do espelho do quarto de empregada. Há um quarto ao lado do quarto de Santiago que eu poderia usar. Eu poderia cuidar dele durante as noites e estar disponível quando ele precisasse de mim durante o dia. Ela não estava propondo apenas morar lá, estava propondo se tornar uma presença constante, um pilar na vida daquele menino e, por tabela, na sua. A palavra nós, que ele havia cunhado com tanta solenidade horas antes, ganhava uma materialidade assustadora. Eu entendo a necessidade. Ele começou, cauteloso. Mas você tem certeza, Sofia? Isso é uma invasão enorme na sua vida. Você praticamente não terá mais privacidade. Sua mente correu para as implicações. Eles partilhariam o café da manhã, os silêncios da noite, as preocupações do dia a dia. Seria a simulação de uma família, uma pantomima perigosa daquilo que ambos haviam perdido. Minha vida já não é mais a mesma, Sr. Lucas, ela respondeu.
e pela primeira vez ele ouviu um fio de fadiga profunda, não apenas física, mas existencial em sua voz. Desde que Santiago chegou, minhas prioridades mudaram. E a privacidade? Bem, a privacidade é um luxo de quem tem uma vida inteira pela frente. Eu estou reconstruindo a minha, um pedaço de cada vez. E parece certo reconstruí-la aqui, por enquanto. A solidão que o consumia há meses, desde a morte de Clara, parecia recuar um passo, amedrontada pela simples proposta de não ter mais de enfrentar as madrugadas sozinho. O quarto ao lado do de Santiago está vazio. Precisa de alguns móveis, mas é habitável, ele disse, a voz mais contida do que gostaria. Se é isso que você realmente quer, eu aceito. E agradeço. Santiago agradece. Eu prometo que não vou atrapalhar a sua rotina. A busca pela verdade sobre a mãe de Santiago. Agora, aquela busca não era mais apenas uma obrigação legal ou um impulso de culpa. Era uma necessidade do novo nós que estava se formando. Precisavam saber que tipo de tempestade havia depositado Santiago em seu portão, pois agora eles eram um abrigo de 3 pessoas. Perfeito, ele concordou. Amanhã enfrentamos o mundo lá fora. E à noite você se instala aqui. Enquanto Sofia levava Santiago para o berço, Lucas ficou parado na sala, ouvindo os passos leves dela subirem a escada. A casa, antes um grande eco de solidão, parecia diferente. Os cantos escuros não eram mais tão ameaçadores. O silêncio não era mais tão absoluto. A chegada de um bebê havia trazido caos e ruína à sua vida organizada. Mas a chegada de Sofia, naquele novo arranjo, trazia a promessa de ordem no caos. Ele não sabia o que o futuro guardava. Não sabia que verdades o dia seguinte revelaria. Mas sabia, com uma clareza que o assustou, que não estava mais sozinho. E naquele momento, isso era tudo que importava. A aventura de ser 3 estava apenas começando. Você tem certeza? Perguntou Lucas, a voz um fio acima de um sussurro, enquanto uma onda de alívio tão intensa que beirava a vertigem ameaçava transbordar de seu peito. Sofia olhou para baixo para Santiago, que havia começado a adormecer em seus braços, sua respiração tornando-se um ritmo suave e profundo. A paz do bebê contrastava com a tempestade de emoções que ela sentia. Senhor Lucas, murmurou, como se falasse mais para a criança do que para ele. Este pequeno precisa de mim. O título formal, Senhor Lucas, criou uma distância momentânea, um último reduto de formalidade antes do mergulho. Ela parou, e o ar da sala pareceu ficar mais denso. Seus olhos se fixaram no rosto sereno de Santiago, e Lucas pôde ver uma guerra interna travada em seu olhar. Era como se estivesse prestes a dizer algo mais pessoal, uma verdade que ia além do cuidado profissional, mas se controlou, recolhendo-se atrás de uma muralha de praticidade. Eu acredito que posso fazer uma diferença real na vida dele. A frase final soou como um fechamento, uma justificativa segura para um impulso que era tudo, menos apenas profissional. Lucas estudou o rosto dela cuidadosamente, notando a paixão genuína em suas palavras. Havia uma sombra de vulnerabilidade nos cantos de sua boca, uma hesitação que denunciava uma história não contada. Ele percebeu que aquela não era apenas uma decisão sobre Santiago, era uma decisão sobre ela mesma. Havia algo mais profundo ali, algo que ela não estava dizendo, mas a sinceridade de seu desejo de ajudar era inegável. Ele decidiu não forçar aquele fio, respeitando o silêncio que ela escolhera manter. Em vez disso, abordou as objeções práticas, quase como um teste final. E a sua família? Seus próprios planos? Os planos são feitos para serem refeitos, não é mesmo? A vida tem uma maneira engraçada de nos apresentar novos mapas quando menos esperamos. A resposta foi evasiva, mas carregada de uma resignação que falava de desilusões passadas. Lucas entendeu que, de alguma forma, Santiago era um novo mapa para ela também. Uma direção inesperada após um período de estrada fechada. A conversa então mergulhou nos detalhes logísticos. Um território seguro onde as emoções podiam ser organizadas em listas e horários. Combinaram que Sofia traria suas coisas no dia seguinte, após a conversa com Antenor. Lucas insistiu que ela ficasse com o quarto de hóspedes,
o maior, que tinha seu próprio banheiro. Você vai precisar de seu espaço, argumentou ele, e Sofia aceitou com um aceno quieto, agradecida pela consideração. Falaram sobre a rotina do bebê, sobre a necessidade de comprar um berço melhor, sobre a divisão de tarefas. Era estranhamente domesticável, aquela negociação de futuros compartilhados entre dois estranhos unidos por um bebê. Enquanto discutiam, a noite se firmou completamente do lado de fora. Lucas se levantou e foi até a janela da sala, fechando a cortina contra a escuridão. O gesto simples, normalmente solitário, sentiu-se diferente. Ele não estava apenas fechando a casa para o mundo, estava fechando o mundo para dentro de sua casa, protegendo o pequeno universo que se formava ali. Ao voltar-se, viu Sofia cantarolando uma canção de ninar baixinho para Santiago, que agora dormia profundamente. A voz dela era suave, uma melodia simples que preenchia os espaços vazios da sala de uma maneira que nenhuma mobília ou obra de arte jamais conseguira. Ele se perguntou, não pela primeira vez, quem era aquela mulher. O que a levara a deixar tudo para trás e se mudar para a casa de um homem que mal conhecia para cuidar de um bebê que não era seu. Havia uma coragem louca nisso, ou talvez um desespero silencioso que ele ainda não conseguia decifrar. Mas naquele momento, vendo-a segurar Santiago com uma naturalidade que parecia brotar do mais profundo de seu ser, Lucas escolheu confiar. A intuição, um músculo atrofiado pela sua vida controlada, dizia-lhe que ela era genuína. Sofia se levantou com cuidado, segurando o bebê adormecido. "Vou levá-lo para cima", sussurrou. Lucas apenas assentiu, observando-a subir a escada. Os degraus de madeira não rangiam sob seus pés leves. Ele ficou parado na sala, ouvindo o som abafado da porta do quarto se abrindo e fechando. A casa estava cheia de novos sons, a respiração tranquila de um bebê, os passos suaves de Sofia, o zumbido distante de uma vida que, finalmente, parecia ter encontrado um ritmo. Sua mente voltou-se para o dia seguinte. Antenor. O porteiro era a chave, a única pista tangível que tinham sobre a mãe de Santiago e as circunstâncias sombrias que o trouxeram até ali. A ansiedade que sentira antes agora se transformava em uma determinação sólida. Não se tratava mais de limpar seu nome ou cumprir um dever. Tratava-se de proteger aquela frágil realidade que começava a florescer em sua casa. Qualquer ameaça ao bem-estar de Santiago, e por extensão de Sofia, era uma ameaça a ele próprio. Ao apagar as luzes da sala e subir para o seu próprio quarto, Lucas passou pela porta do quarto de hóspedes. Parou por um instante, ouvindo o silêncio do outro lado. Pela fresta inferior da porta não havia luz. Ele imaginou os dois adormecidos lá dentro, Sofia e Santiago, uma ilha de paz no meio do turbilhão. Sentiu então o peso e a leveza simultânea da responsabilidade. A aventura de ser três estava apenas começando, e o primeiro passo seria enfrentar o mundo lá fora em busca de respostas. Mas pela primeira vez em muito tempo, Lucas não sentia medo da tempestade. Ele tinha, agora, um porto para o qual voltar. A pergunta pareceu tocar em um ponto sensível, porque Sofia desviou o olhar rapidamente. "Minha família entenderá", respondeu, mas a frase soou mais como um desejo do que uma certeza. Seus dedos traçaram círculos invisíveis na mesa, buscando um ponto de apoio que as palavras não conseguiam oferecer. E quanto a planos... Bem, cuidar de Santiago parece o plano mais importante que já tive. A honestidade crua em sua voz tocou algo profundo em Lucas. Por anos, ele havia estado cercado de pessoas que queriam algo dele. Dinheiro, contatos, oportunidades. Mas ali estava Sofia, pedindo a chance de assumir mais responsabilidade, mais trabalho, sem pedir nada extra em troca, exceto a chance de cuidar melhor de um bebê que tecnicamente não era responsabilidade de nenhum dos dois. "Você fala dele como se fosse..." Lucas parou, sem saber como terminar aquela frase. As palavras eram um campo minado, e ele avançava com cautela, temendo o estampido de uma verdade prematura. "Como se fosse o quê?" perguntou Sofia, embora houvesse uma tensão em sua voz que sugeria que ela sabia exatamente o que ele estava pensando. Seu olhar, agora fixo no dele, era um desafio e uma súplica ao mesmo tempo. "Como se fosse seu", terminou Lucas suavemente.
O silêncio que se seguiu foi denso e carregado de emoções não expressas. Não era um silêncio vazio, mas um espaço preenchido pelo eco daquelas 3 palavras. Sofia não negou. Em vez disso, uma lágrima teimosa escapou do canto de seu olho e ela a enxugou com as costas da mão, num gesto rápido e quase envergonhado. É perigoso pensar assim, não é? Ela sussurrou, sua voz quebrada. Ele não é meu. Pode nunca ser. A qualquer momento, alguém pode aparecer e se a única pessoa que aparecer for aquela que o abandonou, o que faremos então? Mesmo que doa. Naquele momento, Lucas não viu uma funcionária. Uma quase estranha que havia entrado em sua vida há poucos dias. Viu uma mãe. A mãe que Santiago, por um capricho do destino, havia conquistado. Aquela percepção foi como uma chave girando numa fechadura há muito tempo emperrada. A resistência que ele ainda mantinha, a barreira final que separava sua vida ordenada daquele caos amoroso, desmoronou. Então é isso, ele disse, mais para si mesmo do que para ela. Nós cuidaremos dele, juntos, até que o mundo decida interferir. O ato simples, doméstico, quebrou a intensidade do momento. Quando se sentou novamente, o clima havia mudado. A decisão havia sido tomada, e com ela veio uma sensação de direção. Falando em o mundo interferir, Lucas começou, o pragmatismo reassumindo o controle, mas de uma forma diferente, mais leve. Precisamos falar sobre Antenor, o porteiro. Ele não era apenas o porteiro, era o vigia. Sabia tudo sobre todos. E foi ele quem me entregou Santiago, com um bilhete da mãe. Ele é a única testemunha. Lucas bebeu um gole de água. Preciso encontrá-lo. Preciso saber o que mais ele viu. O que sabe sobre a mãe, se ela parecia assustada. Qualquer coisa. Acho que uma visita inesperada, com uma história interessante e um pedido de ajuda, pode ser suficiente para soltar sua língua. Lucas olhou para Sofia, um novo pensamento se formando. Eu gostaria que você viesse comigo. Sua história também. Santiago é nosso. Ela já se ofereceu para ajudar outras vezes. É uma pessoa confiável. A logística foi sendo montada, peça por peça, como um plano de negócios, mas com um objetivo infinitamente mais valioso. Enquanto discutiam os detalhes, um novo som encheu a casa. O choro suave e insistente de Santiago, vindo do monitor de bebê que agora tinha um lugar permanente na mesa de centro. Sofia se levantou imediatamente, uma reação automática que já parecia parte de sua natureza. Devo ir, disse ela, já se dirigindo para a escada. Lucas assentiu, observando-a subir. Desta vez, ele não ficou parado na sala. Apagou as luzes da cozinha e subiu os degraus atrás dela, em um ritmo mais lento. Ao passar pelo quarto de hóspedes, a porta agora estava entreaberta. Ele parou na soleira. Dentro, a luz lateral estava acesa, projetando um cone dourado sobre a poltrona onde Sofia se sentava, embalando Santiago contra o peito. Ela cantarolava uma canção de ninar, tão baixo que era quase um sussurro musical. O choro havia cessado, substituído pelo som de uma sucção tranquila. Lucas não entrou, não quis invadir aquele santuário, mas ficou ali, na penumbra do corredor, testemunhando a cena. Sofia levantou os olhos e o viu. Não pareceu surpresa. Seus olhos se encontraram por sobre a cabeça do bebê, e um sorriso pequeno e cansado iluminou seu rosto. Lucas sentiu uma pontada de algo tão forte que quase lhe faltou o ar. Não era apenas determinação ou responsabilidade, era gratidão. Gratidão por aquela mulher de força silenciosa, por aquele bebê que havia virado seu mundo de cabeça para baixo, por aquela frágil e corajosa ilha de paz que eles estavam construindo juntos. A aventura de ser 3 estava apenas começando, e o primeiro passo, a busca por Antenor, aconteceria no dia seguinte. Mas naquela noite, parado no limiar, Lucas sabia que qualquer tempestade que o aguardasse lá fora seria enfrentável. Ele tinha agora não apenas um porto, mas uma razão para navegar. Sofia olhou para Santiago, que dormia pacificamente, completamente alheio à conversa que estava determinando seu futuro. Todas as crianças merecem ser amadas como se fossem nossas, respondeu finalmente.
E embora fosse uma resposta bonita, Lucas sentiu que havia camadas de significado que ele não estava captando completamente. Havia uma solenidade na voz dela, uma espécie de juramento que ia além da simples aceitação de uma proposta de moradia. Era como se ela estivesse definindo os próprios alicerces daquela nova família improvisada. "Quando você gostaria de se mudar?", perguntou ele, quebrando o silêncio que se instalara. E o sorriso que iluminou o rosto de Sofia foi como ver uma rosa florescer em pleno inverno. Uma luz de alívio profundo, quase descrença, que suavizou as linhas de cansaço ao redor de seus olhos. "O senhor está mesmo de acordo?", sussurrou, como se não pudesse acreditar em sua sorte. A formalidade do senhor soou estranha e doce ao mesmo tempo, um resquício do respeito profissional que agora se transformava em algo totalmente diferente. "Mais do que de acordo", respondeu Lucas, seu próprio coração batendo com uma estranha combinação de ansiedade e certeza. "Acredito que é exatamente o que Santiago precisa." Subiram 3 lances de escada, pois o elevador estava, segundo ela, de licença permanente. O apartamento era minúsculo, mas impecavelmente limpo. Um cubículo que servia de quarto para as 3 mulheres, com cortinas separando os espaços. Os pertences de Sofia cabiam em uma única mala surrada e em 3 caixas de papelão. Enquanto ela arrumava suas coisas com uma eficiência prática, Lucas observou uma foto em um pequeno porta-retratos sobre o criado mudo improvisado. Uma mulher mais velha, com os olhos de Sofia, sorrindo para a câmera. Era a única pista de uma vida anterior, um mundo inteiro resumido naquela imagem. Uma das colegas de quarto, uma jovem com rastreadores nos cabelos, ajudou a carregar a mala escada abaixo. "Cuida dela, hein, moço?", disse, num tom despretensioso, mas firme, dirigindo-se a Lucas. Ele apenas assentiu, compreendendo aquele pacto não dito. Aquela mudança não era apenas logística, era um resgate. De volta à casa ampla e silenciosa de Lucas, o quarto de hóspedes, agora quarto de Sofia, ganhava um novo significado. Enquanto ela desfazia as malas, colocando suas roupas modestas no guarda-roupa vazio e arrumando os produtos de higiene no banheiro, Lucas ficou parado na porta, segurando uma das caixas. Ele a observou colocar a foto da mulher mais velha na mesa de cabeceira. Um gesto simples que transformou instantaneamente o ambiente impessoal em um espaço seu. Santiago, em seu carrinho, observava o vai e vem com olhos curiosos. "Obrigada, Lucas", ela disse sem olhar para ele, concentrada em dobrar uma blusa. A gratidão na sua voz era palpável, mas também havia um orgulho ferido, uma dignidade que insistia em não ser esmagada pela caridade. "Obrigado você, Sofia", ele respondeu, e a surpresa fez com que ela finalmente se virasse para encará-lo. "Por confiar em mim. É um voto de confiança enorme." Comeram na cozinha, com Santiago em uma cadeirinha alta nova, batendo uma colher na bandeja com alegria. A casa, antes um eco de solidão, começava a ganhar o som de uma vida compartilhada. Mais tarde, após Santiago ter sido colocado para dormir no berço que agora ficava no quarto de Sofia, Lucas desceu para o escritório. O monitor de bebê, em cima da mesa, emitia o som suave da respiração tranquila do menino. Ele abriu o laptop, a luz azulada da tela iluminando seu rosto sério. A busca por Antenor começaria no dia seguinte, mas naquela noite, sua pesquisa foi diferente. Digitou no buscador, guarda compartilhada e paternidade socioafetiva. As palavras piscavam na tela, conceitos jurídicos que tentavam dar nome ao que eles estavam vivendo, uma realidade muito mais orgânica e complexa do que qualquer termo legal poderia capturar. Ele ouviu os passos leves de Sofia descendo as escadas. Ela apareceu na porta do escritório, envolta em um roupão. "Está tudo bem?", perguntou ele, fechando a tela do laptop sem cerimônia. "Está. Só vim buscar um copo d'água. E você, planejando a investida de amanhã?" Aquela mulher, com sua força reservada e sua gentileza inabalável, agora fazia parte da textura da sua vida de uma forma irrevogável. "Boa noite, Lucas", disse ela, virando-se para voltar para cima. "Boa noite, Sofia", ele respondeu, e a observou subir a escada, seu roupão sumindo no andar de cima. Lucas ficou mais alguns minutos na sala,
olhando pela janela a cidade adormecida. A ansiedade pela busca do dia seguinte ainda estava lá, um frio na barriga. Mas era um frio suportável. Ele já não se sentia como um faroleiro solitário em um rochedo, enfrentando sozinho a escuridão. Agora, havia luzes acesas dentro do farol. Havia vida. Havia, acima de tudo, uma razão para que a luz não se apagasse. A aventura de ser 3 estava apenas começando, e o primeiro passo, ele sabia, não seria dado apenas por ele, mas por eles. Ele se surpreendeu com o pouco que ela tinha. Uma mala com roupas, alguns livros, uma foto de família e, curiosamente, um pequeno cobertor de bebê que parecia muito usado, mas cuidadosamente conservado. É uma lembrança, disse Sofia, agarrando-o rapidamente e segurando-o contra o peito antes de escondê-lo sob o travesseiro. Sua voz soava distante. É especial para mim. Lucas notou como seus dedos acariciavam o tecido macio como se fosse um talismã. Enquanto a ajudava a acomodar as coisas no quarto, Lucas percebeu que algo fundamental havia mudado na dinâmica de sua casa. Não era mais apenas seu espaço pessoal. Agora era um lar compartilhado, um lugar onde algo parecido com uma família estava sendo criado. A instalação foi rápida, um exercício de economia de gestos e palavras. Sofia pendurou 2 ou 3 blusas no guarda-roupa, colocou os livros na escrivaninha e a foto em cima do criado mudo. A imagem, em um porta-retos de madeira simples, mostrava uma mulher de feições cansadas, mas com um sorriso terno, cercada por 3 crianças menores. Sofia era a mais velha, já com aquele olhar sério e protetor que Lucas começava a reconhecer. O cobertor, no entanto, foi o único item que ela tratou com uma cerimônia silenciosa. Ela não o dobrou dentro de uma gaveta. Em vez disso, colocou-o sob o travesseiro, um gesto rápido e discreto que Lucas quase perdeu. "Preciso de alguma coisa?" Ele perguntou, sentindo-se um pouco deslocado na porta do quarto que, até algumas horas atrás, havia sido apenas um cômodo vazio, um depósito de memórias não usadas. "Está perfeito, Lucas. Obrigada", ela disse. E pela primeira vez desde que a conhecera, ele viu um fiapo de vulnerabilidade genuína em seus olhos. Não era a força reservada ou a gentileza inabalável, mas uma ponta de cansaço de uma longa jornada que talvez só agora encontrasse um porto temporário. Aquele quarto com suas paredes vazias e sua cama simples representava mais do que um teto. Era um reconhecimento tácito de que suas vidas estavam se entrelaçando de forma irrevogável. Naquela noite, o jantar foi uma refeição silenciosa, mas não desconfortável. Santiago, excitado com a novidade, tagarelava sobre seus desenhos animados, dividindo sua atenção entre o macarrão no prato e a presença nova à mesa. Sofia ouvia com paciência infinita, assentindo e fazendo perguntas pertinentes sobre os poderes de um super-herói que Lucas nunca tinha ouvido falar. Lucas observava a cena, aquele frio na barriga pela busca do dia seguinte dando lugar a uma calorosa perplexidade. Aquela mulher não estava apenas ocupando uma cadeira, ela estava preenchendo um espaço que ele nem sabia que existia. Ao colocar Santiago na cama, foi Sofia quem leu a história. Sentou-se na beirada da cama, sua voz suave modulando as aventuras do pequeno rato valente. Lucas ficou parado no corredor, fora da vista, ouvindo. A voz dela era diferente da dele, mais melodiosa, e as palavras soavam como uma canção de ninar. Santiago, que normalmente debatia por mais um capítulo, ficou quieto, seus olhos pesados fechando-se antes do final da história. Era uma paz diferente, uma calma que tinha o peso do afeto. Mais tarde, no escritório, com a cidade adormecida do lado de fora, Lucas abriu o laptop. A luz azulada iluminou seu rosto sério, mas a ansiedade parecia ter se transformado. A busca por Antenor, que começaria no dia seguinte, já não se apresentava como uma batalha solitária. Era uma missão para proteger aquele núcleo frágil e recém-nascido que se formava sob seu teto. Sua pesquisa, no entanto, permaneceu distante dos termos jurídicos da noite anterior. Ele buscou escolas da região, parques, pediatras recomendados. Eram planejamentos práticos para uma vida que, de repente, exigia futuro.
Foi quando ouviu os passos leves de Sofia descendo as escadas. Ela apareceu na porta, envolta no roupão, os pés descalços sobre o piso frio. A imagem o comoveu novamente, mas agora com uma camada a mais de significado. Ele conhecia a história daqueles pés, a carga que eles carregavam. Sabia do cobertor sob o travesseiro, do peso de ter cuidado de outros, antes de poder cuidar de si mesma. "Está tudo bem?" perguntou ele, fechando a tela do laptop sem cerimônia. "Está. Só vim buscar um copo d'água." "E você? Planejando a investida de amanhã?" "Não importa o que aconteça amanhã. É onde eu preciso estar." A aventura de ser 3 estava apenas começando, e o primeiro passo, ele sabia, não seria dado apenas por ele, mas por eles. A ansiedade pela manhã seguinte ainda estava lá, um frio na barriga, mas era um frio suportável. Ele já não era um faroleiro solitário. Agora, havia luzes acesas dentro do farol. Havia vida. Havia, acima de tudo, uma razão incontestável para que a luz não se apagasse. E naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, Lucas foi para a cama sentindo não o peso da responsabilidade, mas a leveza peculiar da esperança. Lucas guardava as roupinhas minúsculas no armário quando Sofia quebrou o silêncio. "Lucas", disse ela, e o som do seu próprio nome na boca dela, sem o Senhor de sempre, fez seu coração dar um salto. "Quero que você saiba o quanto eu agradeço por tudo isso. O Santiago. Ele tem muita sorte de ter você." Ela se virou. E Lucas viu nos olhos dela uma vulnerabilidade tão raw que doía. "Não, Sofia", ele respondeu, a voz mais suave do que jamais imaginara ser capaz. "O sortudo aqui sou eu." A intensidade daquela simples frase ecoou na sala, não como uma dúvida, mas como uma verdade que finalmente respirava ao ar livre, unindo-os naquele quarto que agora era um lar. A pergunta que havia sido plantada por Sofia com sua resposta se intensificou durante os dias seguintes, enquanto Lucas observava uma transformação extraordinária em seu lar, com Santiago florescendo sob o cuidado constante e incondicional de sua empregada doméstica. A casa, antes um recipiente de silêncio e memórias poeirentas, começou a respirar um ritmo diferente. Não era apenas o cheiro de comida caseira que substituía a estagnação do ar-condicionado ou as roupas limpas dobradas com uma precisão militar. Era algo mais sutil, uma qualidade da luz que parecia mais quente, o som de uma porta sendo fechada com cuidado, o eco abafado de uma risada contida que vinha da cozinha. Lucas via Santiago, outrora um homem diminuído pela doença e pela amargura, recuperar fragmentos de sua antiga personalidade. Sofia não apenas cumpria as tarefas médicas com uma eficiência silenciosa, mas também desafiava o velho. Lhe trazia o jornal e, em seguida, questionava suas opiniões sobre os editoriais. Colocava uma xícara de café forte em sua mesa, uma infração técnica, mas uma bênção para o espírito, e discutia com ele sobre futebol, sobre política, sobre a vida. Lucas os observava da porta do escritório, vendo o pai gesticular com uma energia que há muito não demonstrava, os olhos recuperando um brilho combativo, enquanto Sofia ouvia, contra-argumentava ou simplesmente sorria, criando um espaço onde Santiago podia ser um homem novamente, e não apenas um paciente. Ela possuía um conhecimento instintivo que ia muito além de qualquer manual de enfermagem. Sabia quando Santiago precisava de silêncio e quando, na verdade, precisava ser perturbado. Sabia que a dor nem sempre se manifestava num gemido, mas sim num certo endurecimento do olhar fixo na janela. Nessas horas, ela aparecia com um pedaço de bolo simples ou uma xícara de chá e começava a falar de coisas insignificantes. O pássaro que construiu um ninho na varanda, o preço absurdamente alto dos tomates no mercado, quebrando a espiral de pensamentos sombrios sem jamais mencioná-los. Lucas sentia-se ao mesmo tempo grato e deslocado. Era como se Sofia tivesse decifrado um código complexo, o código de Santiago, que ele, o próprio filho, jamais conseguira compreender totalmente. A intensidade da declaração dela, "o sortudo sou eu", começava a fazer um sentido diferente. Não era apenas gratidão por um emprego ou um teto. Havia um reconhecimento profundo na forma como ela olhava para Santiago, uma espécie de reverência pela luta que ele travava, uma honra em poder testemunhar
e auxiliar naquela resistência. Lucas perguntava-se se a história de Sofia, da qual ele sabia apenas fragmentos, uma vida nômade, trabalhos temporários, uma fuga não explicitada, a levava a enxergar em Santiago não um velho doente, mas um farol de resiliência. Talvez cuidar dele fosse, de alguma forma, cuidar de algo que faltava nela própria. Numa tarde particularmente quente, Lucas encontrou os dois no jardim. Sofia havia ajudado Santiago a caminhar até uma cadeira de balanço sob a sombra de uma árvore. Ela estava sentada num banco próximo. Não falavam, apenas observavam o vai e vem dos pardais. A cena era de uma paz tão completa, tão organicamente construída, que doeu no peito de Lucas. Era a família que ele, em seu isolamento meticuloso, nunca soube como construir. A aventura de ser três, como ele pensara naquela noite na sala, não era sobre a soma de suas individualidades, mas sobre a criação de um novo organismo, com um coração que batia no ritmo daquela paz silenciosa. Foi nesse momento que ele compreendeu plenamente. Sofia não se sentia sortuda pelo emprego ou pela segurança. Ela se sentia sortuda pela permissão. A permissão para entrar naquela fortaleza de dor e solidão que os dois homens haviam construído ao seu redor. A permissão para cuidar, para tocar, para importar. Ela, a nômade, a sem raízes, havia sido convidada a enraizar-se ali, mesmo que temporariamente. E isso era uma dádiva que ela recebia com a seriedade de um juramento. Na véspera da consulta decisiva com o novo médico, o frio na barriga de Lucas era uma presença constante. Enquanto revisava os últimos exames no escritório, ouviu passos suaves na sala. Era Sofia. Ela não disse nada, apenas se aproximou e pousou a mão no ombro dele por um breve instante. O toque foi leve, quase imperceptível, mas carregado de uma solidariedade tão densa que pareceu transferir parte do peso que Lucas carregava. Foi um gesto que transcendia as palavras, um reconhecimento silencioso de que eles estavam nisso juntos. Quando ela se retirou, deixando para trás o leve perfume de sabão em pó e sol, Lucas olhou para a papelada à sua frente e sentiu que a ansiedade havia mudado de qualidade. Já não era um monstro solitário a ser enfrentado, mas um desafio a ser dividido. Ele olhou pela janela do escritório, na direção do jardim onde a cadeira de balanço agora estava vazia, e depois para o andar de cima, onde seu pai provavelmente dormia, vigiado por uma presença tranquila. A casa não era mais um farol solitário numa costa rochosa. Era um porto, e naquela noite, enquanto se preparava para o amanhã, Lucas sentiu que a maior conquista não seria uma vitória médica, mas a preservação daquele frágil e recém-nascido ecossistema que eles, os três, haviam inadvertidamente criado. A leveza da esperança, que ele experimentara pela primeira vez naquela noite na sala, agora tinha o peso sólido e reconfortante da confiança.